Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso lar. Que essa noite seja iluminada pela presença de uma energia salutar e com grande aprendizado através dos ensinamentos de Jesus pelo amor, fé, o arrependimento e a importância de viver uma vida ética. Compreensão. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, auxiliando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à segurança de nossa marcha. A bondade infinita de Criador ou daquelas que o representam nos afaga e desculpa sempre, entretanto, nossa consciência jamais nos perdoa. Sem a humildade não há progresso possível. Todo trabalho humano, serviço nosso na obra do Cristo, não pode apresentar características de perfeição absoluta. O Mestre, porém, aceita-nos a boa vontade no esforço da cooperação sincera e estende-nos mão forte, sempre que a perseverança na luz e no bem vibre em nossas atitudes. Continuemos desse modo atentos aos nossos deveres. Indispensável acordar vossas energias interiores com Cristo, que nos renova a ser, marchando ao encontro da vida maior. Quem te enviou ao trabalho da terra está observando o teu esforço. A vida é um cântico em todos os lugares. Cada ser é uma nota da sintonia universal. Não firas a harmonia com maldade ou com o lamento. Esse é um texto da obra do livro Caminho Iluminado, do autor Francisco Cândido Xavier, através de textos ditados pelo Espírito Emmanuel. Agora nós iremos fazer a nossa oração. Então eu peço que todos possam sentar de forma relaxada, tranquila, fechando nossos olhos, levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, espiritualidade amiga, ao mentor espiritual da casa, que é o nosso anjo guardião, e oremos. Senhor, não te pedimos isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nossos próprios esforços. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a aceitá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitamos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobretar-lhes o amargor, assimilando-lhe as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Que assim seja. Desculpa. Então, quem vai fazer a nossa palestra hoje é o Ricardo, né? E com o tema ansiedade. Então, seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite. Não preciso se desculpar, não, mas eu tenho que esperar quem manda, né? Se ninguém mandar, eu fico ali. Até porque estava bom ficar sentado ali. A gente não vem na casa do espírito em busca de fenômeno algum, né? Mas o que acontece nos bastidores, se a gente conseguir ver e perceber os espíritos, o que acontece é muito bom.
Então eu vou relatar para vocês o que eu vi enquanto eu estava sentado ali no primeiro momento, quando eu cheguei. Eu me concentrei, fiz a minha oração, pedindo proteção, pedindo tranquilidade para falar sobre o tema, para poder auxiliar vocês e eu me auxiliar, que eu preciso ouvir o que eu vou falar. E veio uma senhora de branco, entre os seus 70 e 80 anos, muito humilde, muito doce. Ela veio e me agradeceu por estar ali, e eu agradeci a ela. Enfim, eu recebi um lindo boa noite de uma senhora, uma trabalhadora da casa, em espírito, maravilhosa. Então eu só queria agradecer pela oportunidade de vê-la, de senti-la nesse ambiente, que com certeza são criaturas ministradas por Jesus, pelo Cristo. Aqui não tem nada de ruim, é tudo de bom. Então que a gente aproveite esse bálsamo, enquanto a gente vai estar aqui conversando, falando sobre algo. O trabalho é muito intenso. O que acontece aqui dentro da casa espírita é muito intenso. Então, se a gente sentir e conseguir abrir nosso coração, realmente focar no ambiente que a gente se encontra, muitas vezes não precisa nem ouvir muito a exposição, mas sentir o que está acontecendo, hoje à noite tu sai daqui muito melhor do que tu chegou. Certeza, absoluta, certeza. E eu não podia deixar de falar da ansiedade, porque eu não sou ansioso, né? Então, eu sou uma metralhadora de ansiedade. Mas a gente vem se trabalhando dentro do espiritismo há muito tempo já, nessas questões que a gente vive da ansiedade, porque a ansiedade é um corrosivo da alma, segundo Emmanuel, né? Psicografia de Chico, em várias literaturas, por exemplo, no livro Pão Nosso, é citado, que é realmente um corrosivo da alma. A ansiedade, ela prejudica a gente. Só que a ansiedade, muitas vezes, ela se desperta através de gatilhos, e são vários, cada um tem os seus. Às vezes, em determinada circunstância da vida, aquilo desencadeia o processo de ansiedade, daqui a pouco ele vira uma ansiedade exacerbada e vem a prejudicar a criatura humana de tal forma que a gente se encontra daqui a pouco numa depressão. Muitas pessoas tiram a própria vida, é um problema muito grave. Isso é um índice muito alto. Enquanto a gente vai conversar um pouco aqui, a cada 4 segundos, uma pessoa tira a própria vida no orbe terrestre. É muita gente. Então é muito peso o orbe para a espiritualidade trabalhar. Imaginem nós encarnados num corpo físico cheio de aresta negativa, de dificuldade que a gente tem, que por enquanto agora está lá fora. Aqui dentro ninguém trouxe. A gente aqui por enquanto é um pouco mais bonzinho. Então vamos esquecer aquilo que a gente tem de negativo, de ruim, e deixar de lado. Mas esses espíritos que desencarnam com problemáticas, eles precisam se nutrir de alguma energia. Eles vão se nutrir daqueles encarnados que persistem ainda nessas mesmas energias e vibrações negativas. Então a gente tem que aprender a lidar com toda a situação, porque senão a gente se prejudica. E muitas vezes isso está muito oculto, sabe? Mas realmente a ansiedade, vamos falar dela. Eu fiz um resuminho bem breve aqui para que a gente entenda. Eu acho que essa é a terceira exposição a respeito do tema. Eu tento fazer assim várias vezes para água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? Então eu vou lendo, tentando estudar, pegando uns tópicos aqui, escutando as palestras, tentando entender, porque isso é para mim. E daí o que eu trago para vocês é só para compartilhar. Se alguém aqui for ansioso, alguma coisa vai servir. A ansiedade hoje ela é considerada por muitos estudiosos como a doença do século XXI. Muitas pessoas se reconhecem ansiosas nos dias de hoje e se sentem reféns. Gente, é bastante pessoa ansiosa, muita gente com ansiedade. E esse processo está cada vez maior por conta do quê? O materialismo, né? Hoje a gente vive um momento aí da tecnologia, meu Deus, ela é muito boa para a humanidade, mas se a gente for perceber, ela nos deixa bem maluco às vezes, né? Hoje a gente não vive sem um celular no bolso, né? Eu estou com o meu aqui fazendo exposição, está no bolso da calça, está no silencioso, mas ele está aqui. Mas para quê, né? Podia ter deixado no carro. Mas olha como a gente é, né? A gente vive atrás de informação, a correria, o tempo todo, essa busca constante, e a gente não se dá conta que lá na frente a gente tem que parar um pouco, refletir, fazer uma reforma íntima, buscar uma meditação, uma oração, buscar o Cristo Jesus, que é o que a gente está fazendo aqui, para que a gente um pouco amenize essa situação, bote um pouco de freio, porque às vezes a situação é tão corriqueira, tão corrida que a gente não percebe. E quando vê, já foi. Aí lá na frente a gente pode estar doente, uma doença, uma problemática, uma coisa crônica,
que se inicia devagarinho e daqui a pouco para sair fica mais difícil. Mas o que é ansiedade? A gente sabe o que é ansiedade, mas vamos ler aqui em cima dos estudos para que a gente compreenda melhor. A ansiedade é uma emoção natural que podemos sentir em determinados eventos de nossa vida. É um mecanismo de sobrevivência para passar por situações perigosas, uma resposta do organismo que estimula a secreção de adrenalina. Serve, portanto, para nos gerar um estado de alerta, expectativa sobre o que está por vir. E quem de nós não sente, né? A gente sempre está preocupado, né? A gente está preocupado com uma situação lá na frente que a gente nem sabe o que vai se desenrolar, que a gente não tem uma bola de cristal. E não adianta a gente querer vir para a casa espírita consultar a espiritualidade que a gente não vai ter resposta sobre o futuro. O futuro a Deus pertence. Eu vou citar uma passagem do Cristo aqui no Evangelho que ele fala disso. Que a gente se inquieta pelo amanhã, só que isso é errado. O próprio Jesus nos ensina. Todavia, a ansiedade excessiva e mais persistente se transforma em transtorno psicológico, influenciando ativamente a rotina e escolhas da pessoa. E como influencia? Eu tiro por mim, que às vezes a gente foca em determinada situação, tem um projeto, uma situação de vida que a gente quer conquistar, e dependendo da forma que a gente age para ir em busca disso, aquilo se desvirtua. E daqui a pouco a gente está arrependido por que não buscou de outra forma. Só que a gente não teve paciência, a gente não teve calma, aí a gente vai se questionar, por que deu tudo errado? Mas às vezes aquilo que é para acontecer realmente não é aquilo que eu busco. Então eu tenho que ter paciência, resignação, fé e esperança e saber que o que acontece é aquilo que eu preciso para evoluir. Às vezes a gente busca coisa que não nos convém, que não é necessário para a nossa evolução. Aí é onde a gente leva meio que a decepção, né? Através da ansiedade, vem, fica deprimido, angustiado, porque não conquistou por aquilo que estava correndo atrás. Mas na verdade foi uma correria desnecessária. Nessa situação, constantemente há antecipação de uma ameaça futura ou iminente, independente essa ameaça se ela é real ou simplesmente percebida. Então, às vezes a gente nem está acontecendo, a gente percebe que algo possa acontecer. Tipo, eu já ouvi, às vezes a gente até ri, a situação é cômica assim, mas tem gente na nossa família que fica o tempo todo, que agora se aposentou, né? Fica o tempo todo com o celular, aquele dedo corre assim, ó, e é vídeo de 10 segundos, TikTok, Instagram, e cada vez tu quer ver mais, porque um não te contenta, tu vê 1000 vídeos. Então ali tem um monte de coisa, que o mundo vai acabar, vai dar um terremoto, tsunami, vai matar todo mundo. Então tem gente ali, a gente ri porque tem gente da família que chega a estocar comida dentro de casa, mofa ao ponto de mofar a comida porque achando que o mundo vai acabar. Que egoísmo, né? Como é que sim, tu vai confiar no que está ali no celular, informações fakes, coisas que as pessoas tiram para ganhar publicidade, para ganhar audiência em cima daquilo dali. Tem pessoas que caem. E essa correria nos traz o quê? Processo de ansiedade. Oh, está acontecendo isso, meu Deus, ai, vai acontecer isso, aquilo. E a gente vive nessa loucurada aí desnecessária. Por conta de uma coisa que a gente tem que frear, ter calma, ver o que é verdadeiro, ter uma fé raciocinada, ter tranquilidade, buscar na oração, buscar coisas boas, coisas edificantes, é o que a gente está fazendo aqui. Essa psicopatologia traz perturbações físicas, a ansiedade, como na respiração. Às vezes, a minha respiração dá para ouvir de longe, porque por causa da ansiedade isso ficou, e daí a gente tem que estar trabalhando. Na digestão e no sono. E isso é fato. A minha esposa, exemplo, ela está ali. Ela dermatite de contato desencadeou depois da pandemia. Só que tem gatilhos para que isso ocorra. É um processo ansioso que ela sabe, a gente está tratando, porque a medicina espiritual não substitui a medicina terrena, e vice-versa. A gente tem que compreender que a gente precisa buscar o médico, o psicólogo, o psiquiatra, tomar a medicação que é necessária para o corpo físico, na medida que isso for atuando na tua vida, tem que buscar esse tratamento, mas a gente tem que entender porque esses gatilhos acontecem daqui a pouco, não é porque estou na casa espírita que eu não vou ser ansioso, não vai me trazer um trauma, uma problemática. A gente não está livre disso, só que, contrapartida, a gente está aqui com o nosso problema já existente, a gente está vivenciando, mas a gente está com conhecimento, a gente está percebendo, a gente está se doutrinando, se lapidando. O que a gente faz hoje? A gente busca a casa espírita, tem que ir no médico? Tem, mas a gente busca, a gente
se trata melhor com educação, com cortesia, sendo educado dentro de casa, para que isso alivie. Tudo isso é um processo. Porque a ansiedade ela não persiste onde tem amor, onde tem esperança, onde tem paz, tranquilidade, onde tem Jesus, ela não. É difícil ela ficar. Ela vaza, ela não quer saber. Ela quer a correria, a loucura desenfreada. Jesus era pacífico, grande, tranquilo. Vê a dificuldade que o Cristo passou no evangelho dele, se a gente for relatar, ele passou com muita ternura, com muita tranquilidade. Isso não deixou em nenhum momento ele ansioso. Nossa, ele sabia muito bem o que ia acontecer, porque é Jesus, né? A gente não vai questionar isso. Mas diante de toda a situação negativa que ele passou no orbe terrestre, na crucificação, e que foi julgado da forma que foi julgado, em nenhum momento ele murmurou, ele questionou, ele ainda acolheu as pessoas, orou pela gente. Pai, perdoe, não sabe o que estão fazendo. E a gente, né? Na medida que a gente anda no nosso trabalho, na nossa casa, a primeira discussão, a, a, a primeira dificuldade que a gente encontra é como é que a gente age diante disso. A gente quer correr para resolver, né? Só que às vezes a nossa corrida para resolver é de uma forma negativa. E a gente não pode pagar o mal com o mal. A gente tem que estar sempre dando da face, pagando o mal com o bem. É ensinando as pessoas o caminho que a gente tem que seguir. É sempre no amor. Ela é um transtorno que traz desconforto e desequilíbrio. O indivíduo não consegue lidar de forma saudável com seu cotidiano, porque há excesso de futuro. Isto é, quando vivemos fora do momento presente, sempre há a expectativa de algo que deve acontecer relacionado ao futuro. A gente não vive o hoje, né? Interessante, a gente está vivendo sempre o amanhã, buscando, buscando, e o hoje, como é que fica, né? E passa, a minha filha, nós vinha conversando, né, Laura, tu falou no carro ali, já é abril, olha só, né? A gente não se dá conta dos meses que passaram, né? Mas que loucura, perceba? A gente passa tudo muito rápido, mas isso é na nossa mente, é nosso processo de ansiedade. Porque o tempo, as horas são todas iguais, não mudou nada, o calendário é o mesmo terreno. Mas muda o quê? O nosso estado de consciência. A gente na correria, resolver, a gente já está pensando lá na frente, vamos se formar nisso, fazer isso, vou trabalhar com aquilo, com aquilo outro, esquece do hoje. Tem história hoje. Porque amanhã a gente não sabe se vai estar no corpo físico, a gente está com a senha na mão aqui, mas não sabe nem o número. Mas está aqui, está no bolso, está escondido. E a hora que eu partir, como é que fica? Aí vou eu para a erraticidade no mundo espiritual, depois ter que ser acolhido no atendimento fraterno, na casa espírita, por conta da minha inferioridade, que eu não descobri ainda, não me descobri, não fiz essa reforma que eu precisava fazer para mim, para minha evolução. Porque nós temos que buscar. E a gente só vai se livrar disso focando nas questões espirituais. A ansiedade, ela parece muito atual. Aqui vem a questão do Evangelho de Jesus, ó, bem especificada e estudada, porém é um fenômeno muito antigo, sobre o qual Jesus já falava há mais de 2000 anos. Aí ele fala lá em Mateus 6,34, ele fala assim, ó, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Olha Jesus, hein? Uhum. As pessoas viviam naquela loucurada lá no tempo dele. Imaginem só, ele pegar e falar isso aí. Dá uma brecada, né? Vocês vão entender como? Não entendo o que ele está falando. Não vos inquieteis com o amanhã. Ele dizia, Jesus. E esse ensinamento dele é muito atual, está aqui, está latente para nós, para que a gente aprenda. Mas, de uma certa forma, a gente vem meio que regredindo nessa situação, porque a ansiedade era do tempo pré-histórico lá atrás, quando a gente começou na fase humana, que tinha que lascar pedra, fazer fogo, viver nas cavernas. A gente vivia ansioso porque a gente tinha que se proteger, proteger a nossa tribo, aqueles nossos que a gente amava, tinha caça, a gente tinha que conquistar terra, espaço, mas lá atrás era um processo de ansiedade para o progresso, mas que hoje não precisa mais. A gente tem que manter a calma. Está tudo nas nossas mãos, a gente tem tudo hoje nas nossas mãos. Existem dificuldades, existe, mas a gente pode fazer o que a gente quiser. Tem tudo. Hoje todo mundo está vestido, ninguém vive nu no meio da rua. A gente pode trabalhar, fazer por merecer, ter o nosso salário, ter condições boas de viver. Necessariamente o progresso é bom, é positivo. Só que às vezes aquela situação que a gente almeja, sendo ansioso, correndo, 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 chega lá na frente, mas por que eu corri tanto? Tinha tanta coisa para mim fazer, me preocupar mais com família, com os meus amores. Às vezes as pessoas correm tanto, buscando o materialismo, a vida é tão ansiosa, tão corrida, que esquecem de viver o próprio casamento, que é uma coisa santa, abençoada. O relacionamento com uma pessoa, e quando a gente parte do princípio que quer conquistar a pessoa com amor, ter um namoro, ter um convívio, ali já tem um relacionamento, tem que ser respeitado. A gente tem que fazer isso
merecer, porque isso é bonito, é uma coisa divina, é uma coisa de Jesus. Independente da opção que a pessoa tenha ou não, não importa, mas amar as pessoas de forma correta, de forma tranquila. Não justifica eu trocar um casamento por bens materiais. A gente está aqui apenas de passagem e tudo aquilo que é material que a gente busca constantemente, a correria tão forte, ela vai ficar e muitos vão se brigar, vai para o inventário, não vão saber nem o que fazer, vai virar em pizza. E a gente correu tanto, se degladiou tanto, se machucou, provocamos um carcinoma, uma depressão, seja qual for a enfermidade, por conta de uma coisa que teve validade. Para o espírito, para nós, não. O progresso evoluiu, mas para o espírito talvez não tenha tanto. Então a gente tem que buscar as coisas da alma, a gente tem que se resignar, procurar essa reforma íntima. Tem outra situação aqui que na visão espírita, Kardec fala que a ansiedade é um desequilíbrio interior causado pela falta de paz e confiança na providência divina. Isso quem fala é Allan Kardec. Então, se a gente está ansioso, a gente não está confiando naquilo que é nosso, não é verdade? Às vezes a gente está ansioso com uma situação, mas ela não ocorre, a gente se decepciona, mas é porque não era para ser. Está tudo certo, meus irmãos. Está tudo certo. A escolha eu já fiz antes de eu vir para esse corpo físico. Se eu não estou conquistando, não estou almejando, para um pouco de correr, tenta o caminho do meio. Existem outros caminhos, com muita calma, resignado, com paciência, que não adianta. Ah, mas então eu vou acabar com o sofrimento. Aí a pessoa já está num clima de ansiedade lá depressivo. Não, eu vou acabar com isso. Vou tirar minha vida. Quantos não tiram, né? Pensam em fazer essa bobagem, que é uma grande bobagem. A criatura humana tirar a própria vida, tirar de outro, enfim. Porque só nos é permitido alguém tirar-nos do corpo físico por Deus. Existem as nossas escolhas, que a gente deixa esse corpo muito machucado, muito deteriorado pelos nossos vícios, as coisas que a gente faz errada. Só que ter iniciativa para tirar, sim, dizer, não, eu não quero mais, eu vou acabar com isso, é agora. É triste. A gente trabalha na Casa Espírita lá em Tubarão, no grupo mediúnico, às segundas-feiras, e faz o tratamento mediúnico para a espiritualidade desencarnada. É triste, é muito pesado, é muitos espíritos encarnados precisando de auxílio por conta de coisas que corriam o tempo todo enquanto encarnados e acabaram tirando a vida do corpo físico e se encontram agora no martírio absoluto, regiões umbralinas, que é difícil. É difícil porque a alma ela precisa expurgar essas energias. Ela vai expurgar onde? Nessas regiões. Ela tem que se limpar. Ah, o inferno existe. O inferno é aquilo que a gente cria. Ele não existe, mas a gente acaba criando os nossos infernos. E às vezes é com dificuldade para sair de lá. A ajuda a gente vai receber, mas talvez não tenha o mérito no momento. A gente tem que passar. Assim são as nossas dificuldades aqui na Terra, porque a gente faz a escolha. A gente vem para cá, às vezes a família não é tão legal, às vezes não é o trabalho que eu queria, às vezes não é o carro que eu queria ter aquele carrão. Mas, gente, eu tenho que ser grato por tudo. Eu estou aqui, só o fato de eu estar reencarnado, isso é o maior presente que eu já podia ter recebido da divindade. O fato de eu estar no corpo físico, seja ele com limitações ou não, não importa. Eu sou um espírito. Esse corpo que eu estou, eu escolhi, essa família que eu estou, eu conquistei junto da espiritualidade para reencarnar. Existe todo um projeto de reencarnação, a preparação para a nossa reencarnação. E a gente está junto. A gente não é jogado de paraquedas. As coisas não acontecem assim. Então a gente tem que ter consciência de que a gente está nessa situação porque a gente quer, a gente precisa passar. Só que não vamos nos martirizar, nossa, ó, eu escolhi, ó, ninguém aqui é coitado. Todo mundo é autossuficiente de se resignar, de se reconhecer, de lutar por aquilo que quer. A gente tem que ranger os dentes, mesmo ir para cima, conquistar as nossas coisas com amor, com carinho, com fé, com esperança. Mas não ficar murmurando. Allan Kardec, né, destaca a importância do equilíbrio entre o corpo e a mente para alcançar a serenidade. A gente tem que conquistar esse equilíbrio, porque a gente vive normalmente mais as pessoas se preocupam bastante com o corpo, né? A ansiedade de ser bonitão, saradão. E será como é que está o espírito? Está sarado também? Como é que está o perispírito, a alma? Como é que está? Depois que esse corpão saradão, cheio de coisa, estamos na academia o dia inteiro, aquela coisa alucinógena. E é quando eu desencarnar, ele vai apodrecer, vai virar pó. Mas e eu, como é que eu estou? O que me ocorreu, né? Então a gente tem que ter todo um equilíbrio, uma preparação espiritual. Não importa, a gente pode ter as nossas escolhas, fazer a nossa academia, não tem problema. Se amanhã ou depois tiver dinheiro para fazer
botar uma prótese, fazer qualquer coisa, que minha autoestima, não tem problema, gente, isso não é problema, a gente não está falando disso. Mas é que tem pessoas que vivem fascinação, situação exacerbada, sabe? Esquecem da condição espiritual que vive, que é o mais importante. Eu tô com a minha esposa hoje, a gente tem 2 filhas, já temos uma netinha bacana. A gente, depois de 27 anos de casado, a gente nota que o nosso corpo já não é mais o mesmo. A gente nota isso. A gente fica um pouco mais gordinho, a gente fica um pouco com umas rugas, mais pregado, a gente ronca à noite. Isso acontece com todo mundo. Só que o amor, ele supera tudo isso, sabe? A gente tem que entender que a gente tem que se respeitar e se amar. O amor, ele enxerga além disso tudo. Além das pregas, além da gordurinha, além da dificuldade, às vezes um pouco além da arrogância, que a gente vai ficando um pouco mais, com idade, assim, fica mais arrogantezinho, né? É normal, a minha filha falou, pai, tá ficando velho. Esse ditado é muito popular, né? Não que toda pessoa com certa idade seja chato, mas é que normalmente a gente é mais murrinha e tal, as pessoas não entendem, é assim, depois que eu fui entender, agora já tô quase 50, mas o amor ele supera tudo isso, a gente tem que amar as pessoas, ter tranquilidade. A ansiedade de buscar uma mulher bonita não vai te resolver o problema. Às vezes eu penso assim, poxa vida, podia, né, trocar a minha de 40, 44, né, Flávio? Não posso serrar 46. Por 2 de 20, mas é coisa pra maluco, né? Pra que fazer isso? Tem gente que procura essa vida, essa ansiedade louca de sempre estar vivendo, vou aproveitar, mas e depois? O pós-túmulo, como é que fica? E a tua conta, que ela não caduca, não vence? O carnê espiritual, o carnê da tua alma, tu tem a eternidade para pagar? Daqui a pouco tu volta. Vai pegar uma pior, hein? Te prepara. Não troca. Tem gente que vive uma loucurada. É verdade. Por conta da ansiedade. Isso vai se desencadeando aos poucos, vai criando desgosto. A gente vai se desgostando. Mas por que a gente não busca refletir, buscar o conhecimento juntos, procurar se entender? Porque o amor não é obrigado a tu viver aprisionado com ninguém. O amor ele é libertador, ele liberta. Toda vida que houver uma ocasião para ocorrer uma separação de ambas as partes, não importa, desde que seja com amor, tudo bem, tá tudo certo, estamos resolvidos? Estamos. Não deu mais, beleza. Mas com amor, com tranquilidade. O amor ele liberta, ele não aprisiona. Só que a gente tem que entender que quando a gente tem a oportunidade de reencarnar e vivenciar com alguém, a gente procurar extrair o máximo de bom que aquela pessoa tiver, deixar que ela extraia o máximo de bom que a gente tem para que aquilo vive em equilíbrio, vive em harmonia e a gente busca a paz. Porque eu digo para vocês, é muito importante, porque se não fosse isso, a minha mulher, ao invés da dermatite de contato, acho que ela já tinha até desencarnado, se não tivesse separado, né? Tem gente que, no primeiro momento, corre, né? Quando vê a pessoa do lado doente, assim, não, eu não quero isso. Mas a gente tem que se cuidar, gente. A ansiedade está relacionada à preocupação excessiva com o futuro, medo do desconhecido, expectativas fora do controle imediato. A doutrina espírita incentiva a confiar na sabedoria divina e ver a cada experiência como uma oportunidade de aprendizado espiritual. Então, assim, a doutrina espírita, olha o conhecimento que a gente tem. Está no nosso alcance, as obras básicas estão aí, estudo na casa espírita, a gente tem que buscar, as palestras. Mas cada experiência que a gente se encontra, seja ela boa ou não, ou menos boa, tudo isso é aprendizado, gente. Tudo isso é aprendizado, aprendizado. A gente sempre vai estar aprendendo. A gente nunca vai saber tudo. A gente vem aqui, lê, tenta buscar conhecimento. Imagina que cada vez mais que a gente busca conhecimento, a gente cada vez mais sabe que não sabe nada. Essa é a verdade. Então a gente tem muito que aprender, muito, muito. Então, cada dificuldade que a gente encontra, ela tem que ser estímulo para a nossa fé, um termômetro, tem que medir. Opa, como é que eu estou? Aconteceu isso, não estou tão bem. A correria é tanto, mas eu vou me medir. Como é que eu estou lidando com a situação? É ali que eu percebo a minha fé. Se eu não superar aquela dificuldade, eu não estou com fé. Porque Allan Kardec fala que a gente tem que confiar na providência divina, mas eu tenho que ter fé. Eu tenho que buscar isso. Isso depende só de mim, não é da casa espírita, não é do melhor médio passista, não é daquele espírito que foi ali e deu boa noite para mim, não. Não, gente. É comigo mesmo. É comigo. O negócio é comigo, é eu. Eu tenho que achar. A ansiedade pode ser um convite à autorreflexão e autoconhecimento. Olha só o que Kardec fala. Compreender suas causas, praticar prece, meditação e caridade. Ajudar a restaurar o equilíbrio interior, conscientizar-se do apoio divino e esforçar-se para superar as aflições que são essenciais. Confiar, né? Conscientizar-se do apoio divino. A gente acha que sempre está sozinho, ninguém nos ajuda. Ó dia, ó tristeza, ó azar.
Nós temos um anjo guardião que está o tempo todo com a gente, mas a gente nunca está com ele, dificilmente. Né? E a gente procura as coisas do mundo e acaba esquecendo as questões espirituais. Jesus está com nós 24 horas por dia. Ele não larga da gente um segundo sequer. Mas é a gente que larga do convívio dele. Por conta do mundo. Das coisas que não são pro espírito. Aí a gente cria as dificuldades. A gente fica ansioso. A gente fica depressivo, doente. E aí a gente tem que vir, claro, buscar tratamento. Às vezes, não é por essa ocasião. Às vezes são gatilhos do passado que estão inseridos no perispírito e que a gente vai descobrir, às vezes na casa espírita, por conta de alguma situação lá de trás que eu tenho que reajustar. Então desencadeia agora. Então eu tenho que ter tranquilidade, paciência e buscar o conhecimento para me entender, porque senão fica difícil. Eu tenho que saber entender, eu tenho que procurar. E o conhecimento espírita, a doutrina, é muito bom para isso. A gente vai entender realmente por que tu está passando. Aí tu te acalma, sabe? Aí tu tira o pé, desacelera. Opa, é desse jeito. Teve um momento lá atrás que eu tive que passar por uma psicóloga. Daí eu fui trabalhar no comércio, a gente fica ansioso, parece um maluco naquelas lojas. E daí o gerente chegava, não, tem que vender para você, tem que vender isso. E eu na Casa Bahia era um maluco, eu tirava em primeiro lá. Às vezes queria que a gente embutisse uma coisa para as pessoas de mais idade, né? Eles eram um pouquinho mais assim, não entendiam, não iam ler um contrato desse tamanho, com pequenas palavras, letrinhas minúsculas. E eles diziam, ó, embute ali o serviço, garantia estendida, travesseiro, bota de tudo, o que tu conseguir. E eu não conseguia fazer aquilo, só que desencadeei um processo de ansiedade, a gente fica ruim, fica ruim, fica ruim. Meu Deus, fui procurar uma psicóloga. Fui 3 sessões, aí comecei a conversar, mas eu já ia na casa espírita, ela disse, ah, agora vamos parar, porque eu vou precisar ser atendida por ti. Então mudou. Mas é porque eu precisava conversar com alguém, exteriorizar aquilo que eu estava aprendendo, porque a gente aprende, está no nosso subconsciente, a gente vem, lê, estuda, conversa, vem no centro espírita, a gente acaba absorvendo isso, está dentro da gente. Só que a gente tem que colocar isso para fora. Não deixa o mundo te atrapalhar, bota em prática o bem. Porque para te tirar da ansiedade é através da caridade. Ele fala que a gente tem que fazer a caridade, a gente tem que fazer o bem, porque daí a gente consegue eliminar. A visão espírita destaca a importância da paciência e resignação diante dos desafios, confiando que tudo ocorre no tempo adequado sobre o crescimento espiritual. Ao viver no presente, confiando na justiça divina, podemos aliviar a ansiedade e encontrar serenidade para enfrentar as adversidades. Então a gente tem que confiar em Deus. Ah, mas não está sendo de acordo, não é isso que eu esperava, que sofrimento, oh, que batalha. Mas eu tenho que confiar em Deus, eu sou um espírito, gente. A batalha que eu estou passando não há mal que dure para sempre. Chico Xavier falava. Uma hora passa, uma hora você vai cessar, essa dermatite, uma hora ela acaba. Mas nem que tu fique nesse corpo até os 90 anos com dermatite, mas tu vai desencarnar, ela vai sair. Ou não vai? Vai sair, vai ter que sair uma hora. Então, só que a gente tem que ser paciente. Vamos ter paz, resignação, vamos buscar o nosso tratamento adequado, mas vamos viver em harmonia. Não justifica a gente se desbaratinar todo. Porque daí fica mais difícil dos espíritos atuarem, da espiritualidade atual. Assim, a visão espírita convida a compreender a ansiedade como um convite à transformação. Olha que bacana isso. Interior, buscando paz e confiança na sabedoria divina para viver de maneira equilibrada, superando aflições, progredindo espiritualmente. Só que a gente tem que cuidar, porque a ansiedade, às vezes, ela não está muito aparente. Às vezes, ela vem de uma situação espiritual. E lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec fala disso, porque existem as influências espirituais que desencadeiam isso. Às vezes não ser ansioso passa a ser, por conta de uma obsessão. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, os Espíritos Superiores nos esclarece que muitas das sensações de angústia e ansiedade pode ser resultado de influências espirituais às quais estamos sujeitos, mesmo sem percebermos. É verdade. Eles ficam ali, o tempo todo, coringando um, coringando outro, às vezes estão na nossa família. Quando a gente vê, é rápido, porque a gente não é perfeito. A gente não vem aqui na casa para falar, ninguém vê uma asa nas costas da gente, um anel dourado na cabeça. Ninguém aqui é santo. Só que a gente cria expectativa de pessoas que a gente não pode criar. Todo mundo tem defeito, ou não é? Pra que eu vou ficar criando expectativa? Ó, olha lá, ó. Que marido, que esposo, ó, que filho. Nossa, a gente cria expectativa de coisa que não é. É da nossa cabeça. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem defeito. Então não vamos ficar criando expectativas. Porque uma hora a gente se decepciona e os espíritos percebem. Aí vem a obsessão. O contato inconsciente com os espíritos, seja durante o sono, olha só,
ou em nosso estado desperto pode influenciar diretamente nosso estado emocional. Quando a gente for deitar, a gente não precisa orar para rezar um rosário, enfim, mas do teu jeitinho. Quando Jesus fala para te entrar no teu quarto e orar, não é na tua casa, no teu quarto físico, não é no teu espaço íntimo, no teu coração. Confia. Abaixa um pouco o canal da TV, desliga por um momento, faz uma oração, pede para a espiritualidade te auxiliar. E naquele momento do sono existe desdobramento espiritual, mesmo que tu não queira, mas acontece. No outro dia, às vezes, a gente acorda quebrado, às vezes não é pelo colchão e a cama, às vezes o lugar que a gente foi tenebroso mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Essas questões espirituais estão o tempo todo nos rodeando. Vocês não conseguem, no momento que a gente está aqui, eu vivo o dia inteiro na casa espírita estudando, beleza, vocês não conseguem, mas na hora que eu dormir, talvez eles consigam. A gente tem que perceber isso. Então a gente tem que procurar orar, meditar, pedir a Deus para nos guardar durante o sono, que a espiritualidade amiga nos leve para estudar, para auxiliar espíritos que precisam, suicidas, enfim, fazer o bem, mesmo durante o sono. Porque nós não cessamos o nosso trabalho. O espírito ele não dorme. O nosso corpo sim vai repousar, mas nós não. A nossa essência divina é o tempo todo acesa, é como se fosse um sol brilhando o tempo todo. Hoje está escuro aqui porque a Terra girou, mas em outro momento o sol está brilhando para outro continente. É o tempo todo. O espírito é assim. Somos luz. Somos criaturas do Criador, somos essência, somos luz. A gente veio para brilhar, para nos conscientizar que a gente precisa passar para essas pessoas que enxergam só a escuridão a possibilidade de clarear suas vidas, a sua estrada. Além disso, os espíritos nos alertam sobre as paixões humanas e o papel que elas desempenham na geração do sofrimento. O orgulho ferido, a ambição não realizada, a inveja, o ciúme, são algumas das emoções que torturam a alma. Para aquele que se deixa consumir por essas paixões, a ansiedade se torna uma constante companheira, pedindo qualquer sensação de paz ou repouso. O invejoso, o ciumento, por exemplo, vivem sempre comparando suas vidas aos outros, criando para si um verdadeiro inferno interior. Né? Quando a gente se compara muito, eu queria ter aquilo, eu queria aquilo do outro, a gente está ansioso, porque a gente queria ter, tá aí o momento agora que eu estou vendo, e o que eu tenho? Eu não agradeço? Eu não paro um pouco para pensar, refletir o que eu tenho e a possibilidade que eu tenho de melhorar. Olha onde eu estou na noite de hoje, numa casa espírita. Olha a oportunidade que a gente está tendo agora da espiritualidade amiga. Cada um está recebendo o bálsamo que precisa aí, ó. Estamos aí do ladinho. Aqui, cada um de nós está recebendo. Alguma coisa a gente está recebendo aqui. O trabalho é intenso, é forte, é forte. Só que para que isso ocorra realmente, para que tu perceba, a gente tem que deixar ele entrar, tem que abrir o nosso coração. Se a gente se fechar na mágoa, no orgulho, na angústia, isso cria uma pedra, uma barreira, um bloqueio. Por mais que a espiritualidade tente, ela não vai ter êxito, muito êxito que era para ter. Porque a gente se fecha, a gente tem escolha, livre-arbítrio, a gente escolhe o que a gente quer. Então, estar aqui na casa espírita é uma situação muito séria. Além de sério, é muito reconfortante, é muito animador para a gente, porque a gente sabe que aqui a gente recebe realmente aquilo que a gente vem buscar. Assim como em outras igrejas, em outras filosofias religiosas, a pessoa que busca realmente de coração aberto, que é a mudança, ela consegue, gente. Ela consegue isso. Eu sei porque lá atrás, quando. Vou falar de novo? Vou falar de novo. Em Tubarão foi proibido por uma pessoa que me botava na escala da palestra porque eu falava de desenho. Mas eu acho que nada contra. Eu acho que o palestrante, quando tiver conhecimento de causa, dá um exemplo de testemunho, tem que falar. Isso é bom porque estimula as pessoas que precisam. Às vezes uma pessoa está passando por aquilo que tu passou. Então, quando eu fui usuário de droga lá atrás, cheirar cocaína de segunda a segunda e tomava álcool, eu era muito usuário forte de cocaína. Então, aquilo me desencadeou um processo de ansiedade, veio de um gatilho da minha infância, pai ausente, batendo na mãe, com muita amante. Isso tudo foi um gatilho para que eu caísse na droga, e essa me gerou uma ansiedade, um desequilíbrio, e eu fui buscar onde? Nas drogas. Então, isso me causou muita dificuldade, mas eu entendia. Depois que, por isso que eu digo para vocês, quando Deus, ele sempre está com a gente, a divindade não nos deixa. E quando eu descobri, junto com a minha esposa, foi a primeira namorada que eu tive, que eu me relacionei, já falei isso, o padre falou assim, ó, na doença ou na saúde, na tristeza ou na alegria. Eu me casei na igreja católica e eu disse, meu Deus, eu tenho que seguir isso. Seguir a risca. Eu queria ser padre e eu achava isso muito sério. Eu era pequenininho e queria ser padre.
E aquilo ali me desencadeou um processo assim para mim evoluir interiormente. Foi ali que eu parei com as drogas. Depois de casado, ainda cheirava, eu não sabia. Minha filha nasceu, comecei a parar, foquei, tracei um objetivo. Fiquei ansioso, dava arritmia cardíaca, ficava tudo ruim, porque a ausência da droga te faz isso, uma loucurada. E a pressão dos obsessores que vibravam comigo na mesma sintonia quando eu usava, eram mais de 20, 30, sei lá, porque cada cigarro que a gente acende, a espiritualidade tem 10, imagina para quem cheira cocaína. Deve ser bastante. Então, eu acredito que eu sofri bastante essa pressão espiritual, mas eu consegui, meus irmãos, me libertar realmente. A doutrina espírita, ela trouxe esse esclarecimento, essa tranquilidade, essa fé, essa paz que a gente busca. E é para todos nós, só que a gente tem que buscar e dar o primeiro passo. A gente tem que buscar isso. Porque a gente só vai conseguir se livrar da ansiedade focando nas questões espirituais. Não tem outro caminho. A questão espiritual que eu digo é buscar Jesus. Só Ele. É o Cristo. Se não buscar Ele, não existe mãe de Ná, não existe espírito de plano. Não, 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 não. A gente queria muito a bengala psicológica. Gente, é Jesus Cristo. Jesus. Os próprios espíritos mais evoluídos que pisaram na Terra e pisam até hoje, eles falam, gente, a tua fé é Jesus, é a tua fé. Eles não trazem essa responsabilidade para ele, porque a gente é cheio de defeitos, somos todos iguais. Ninguém é perfeito ainda. O único perfeito que pisou, a gente botou na cruz. Então, assim, ó, ele é o caminho, Jesus. Casa espírita aqui existem espíritos encarnados benevolentes trabalhando conosco, fazendo o tratamento que a gente precisa. Mas são tudo orientados e liberados por Cristo. Por Cristo, Jesus. É Ele que faz a diferença. Então, assim, ó, busquem Ele. Se apoiem nele. Ele fala por aí que o jugo dele é suave, é leve. Venha comigo. Vamos, então vamos. Por que a gente está perdendo tempo? Vamos com ele. Com ele a gente vai encontrar a solução. Talvez a problemática ela fique, se pendure na nossa encarnação, a gente não se livre daquela problemática, mas não vai ter problema. Ela vai se tornar leve porque a gente vai saber como lidar. É diferente. A gente vai pensar diferente. E lá atrás, quando eu era pequenininho, que eu caí para as drogas, eu tinha essas visões, né? A gente é meio louco, começa a ter visão, né? Ver coisas. A gente acha que tá ficando meio maluco. Daí a gente tá do outro espírito, a gente entende que existe. Mas essas visões aconteciam e eu ficava todo desbaratinado, porque a gente se preocupava, nossa, como é que eu vou trocar um gás, né? Tem uma casa, uma família, eu me via naquilo, eu disse, meu Deus, que loucura. Aí desencadeava a ansiedade, eu ficava que nem uma barata tonta. Eu pensava já lá na minha idade dos 40, dos 30. Meu Deus. Só que engraçado que o que eu vi aconteceu realmente. Eu me via padre, mas não consegui. Hoje eu estou na casa espírita conseguindo falar com vocês. A gente parece que é um padre que falando às vezes. Fica aqui na frente, pessoas ouvindo. Isso é gratificante, é muito bom. Eu me via numa casa morando, casado com uma mulher e 2 filhas, ocorreu tudo isso. Só que também via algumas situações negativas. Eu desencarnado aos 33, pessoas levando, segurando a alça do caixão, eu podendo ver tudo aquilo. É porque realmente se não tivesse saído das drogas, eu tinha desencarnado. Tinha sim, eu acredito. Depois, em contato com a espiritualidade na casa espírita, eu comecei a me questionar sobre aquilo. Nossa, essas visões eu tinha, mas realmente eram as escolhas que tu tinha. E tu escolheu o caminho correto. Hoje tu faz aí. Existem as mazelas, as consequências de algumas situações que a gente buscou, mas a gente sabe que a gente está resignado, está tranquilo. O dia que for para a gente vai em paz, está tudo certo. Eu confio na providência, está tudo certo. Amanhã o meu serviço dá bom, no outro dia não dá, mas está tudo certo. A gente tem que confiar. Um dia após o outro, muita calma, vamos ver o hoje. O amanhã a Deus pertence. A gente não é dono da manhã. Amanhã a Deus pertence. Nós somos donos de nada. A gente vai sair daqui e não sabe como é que vai ser depois. Eu quero voltar para Tubarão em tranquilidade com a minha família. A gente não quer desencarnar, não quer ir embora. A gente não sabe o que vai acontecer. São tantas coisas, né? Então é isso. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Desculpem, passei já, eu acho que 8 minutos. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite da casa. Eu sou muito grato. Estou muito feliz de estar aqui em Braço Norte. Muito feliz de ter recebido aquela criatura de luz ali. Deve ser uma coordenadora, auxiliadora da casa, com certeza. Assim, ser tratado com muito amor e com muito carinho pela espiritualidade por vocês, isso me torna uma pessoa melhor. Com certeza eu vou sair hoje daqui muito melhor do que eu cheguei, pensando coisa diferente, agindo de forma diferente, porque esse pouquinho, esse gota a gota, paulatino, tranquilo, com calma, que a gente vai se modificando, sem correria, sem estresse, com muita paciência. Que Deus abençoe todos vocês, nossos lares e que assim seja. Muito obrigado.
Então tá, pessoal, chegamos ao final da nossa palestra. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Essa troca de experiência, né? Eu acredito muito também na experiência, convivência que a gente tem, que às vezes muda, né, nosso destino, e nós temos o livre-arbítrio. Espero que todos façam bom uso dele. Nossa oração final, peço que todos possam levar seus pensamentos também, a gente possa agradecer a espiritualidade que esteve aqui hoje, nos orientando, possamos voltar para casa com aprendizado de tudo que nós escutamos hoje. Possamos levar isso para nossas vidas. Agradecemos a todos que aqui estiveram também e que possamos agradecer Jesus, Pai Todo-Poderoso, que possamos fazer esse aprendizado também no ensino, levando aos nossos lares, e que possamos trazer ao nosso fim também. Que assim seja. Agora,